antes das condições, você passa pela seleção brasileira. Quem te chamou para a seleção? Foi o Coutinho. Porque, em função de um jogo, uma que foi em 77, que campeão brasileiro lá no Mineirão. Eu comecei de ponta direita, depois aquele jogo praticamente eu joguei só de ponta direita. Aí entrei no finalzinho na ponta esquerda. E aí teve uma final do Paulista também que o Coutinho foi ver o jogo no Morumbi contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Acho que era primeiro turno, alguma coisa assim. Final de primeiro turno, isso mesmo. E aí eu fui convocado. Mas como tinha do lado esquerdo, não ia ter ponta, ou era o Dirceu e Rivelino, do lado direito só tinha o Gil. Então praticamente o Coutinho me levou para jogar na ponta direita com o Gil. No entanto que eu estrei na seleção brasileira de ponta direita. É gozado, né? Eu sou destro, na ponta direita seria o meu forte, mas não era, né? Eu tinha dificuldade para jogar na direita. Não sei se era o posicionamento do corpo, alguma E coisa. você ia pro fundo, quer dizer, não é que você Eu- tem que fechar, né? Então, e aí eu tive um pouquinho de dificuldade nos primeiros jogos, né? Acho que foi contra o Peru, depois eu não lembro qual foi o segundo jogo. E aí o Coutinho teve um jogo contra a Tchecoslováquia, ou foi com a Rússia, alguma coisa assim, que eu comecei de ponta direita não tão bem. Aí eu fui no intervalo e me botou na ponta esquerda. Aí eu arrebentei na ponta esquerda, né? Do lado do Rivelino ali, você queria o quê? Ele até falava pra mim, ó, a hora que eu estiver olhando pra você, você nem vai porque essa bola não vai chegar. Mas se eu estiver olhando lá pro outro lado, você pode ir, e é dito e feito. A hora que ele olhava lá pra ponta direita lá, eu já saía correndo, a bola chegava no pé da gente. Era Sensacional. incrível, né? E você conhecia ele muito bem até como pessoa, né? A gente conversava bastante. E antigamente, né, Flávio, era diferente. O treinador, não que ele era um coadjuvante, mas o treinador, ele dava as instruções. Eu trabalhei com grandes treinadores, mas nada assim que pudesse de tática, de coisa. Quem resolvia os problemas dentro de campo eram os jogadores. Se conversava muito. Não ficava se olhando pro treinador, como é hoje, para ver o que é para fazer. Treinador jogando, não sou contra isso aí. É a maneira, mas sentir um pouquinho do poder de decisão do jogador dentro de campo e autonomia dentro da posição. Eu acho que eu sabia o que eu tinha que fazer dentro de campo, né? Então eu vou lá fazer a minha função. Não tinha que ficar falando isso aqui. Cada um tinha a sua função. E aí, lá dentro do campo, é a mesma coisa no São Paulo, com o Pedro Rocha, com o Chicão. Ô Zé, faz isso aqui, faz aquilo ali, ó. Finge que vai, vem receber e vai na frente com o pessoal, entendeu? Era muito diferente do que hoje. Até o Minelli dava esse tipo de autonomia. O Minelli dava. O Minelli dava. Inclusive, ele ficava bravo quando a gente fugia da característica. Ou ia para receber, ou ia para armar, alguma coisa assim que às vezes dava na cabeça de fazer. Aí chamava atenção, falou, não é para fazer isso, é para fazer o que você sabe fazer. Então era um pouquinho diferente o futebol, né? E aí fiquei acabando ficando na seleção lá, sendo convocado para... Porque na época também tava para ser cortado um, né? Então tava... Na época tava ou seria cortado eu, ou o Dinamite, ou o Nunes. Só que o Nunes teve uma torção do tornozelo e acabou sendo cortado e eu fui para a Copa de 78, não joguei, não fiquei no banco, não aconteceu nada. Eu iria, a projeção seria para 82 mesmo, no Foi entanto preparado para 82. que em 79, 80, eu era titular da seleção brasileira. Até 81, até me machucar, eu era titular. Eu tinha, sim, praticamente para 82, praticamente era eu e o Éder. Depois de muita disputa, né? Porque na época tinha Joãozinho, tinha o Zezé do Fluminense, o Uri Geller do Flamengo, tinha ponta esquerda pra caramba.
cara muito bom. E aí foi indo, acabei... E em 78, 77 eu fui a revelação do brasileiro, né? Em 78 o melhor ponta esquerda, 79 o melhor ponta esquerda, e 80 foi o melhor jogador do Brasil. Aí chegou 81, foi um mundialito de 80 para 81, Que arrebentou fui naquele. bem pra caramba. Nossa, jogo com a Alemanha, vocês deram um show na Alemanha, um negócio impressionante. Aí eu, numa excursão para a Europa, na volta nós fomos jogar contra o Milan, os jogadores de São Paulo, porque tinham 7 jogadores do São Paulo na seleção brasileira. Né? Era o Valdir, o Getúlio, o Oscar, o Paulo César, o Renato, o Serginho e eu. Era muita E coisa. ainda o Dario Pereira Daí, no na Uruguai. seleção do Uruguai, eram 8 jogadores de seleção. E aí jogamos contra o Milan. E aí fomos para jogar contra a seleção do México nos Estados Unidos, em Los Angeles. Aí lá eu fraturei o braço, né? Tomei um soco no braço aqui, acabei fraturando o braço. Voltamos para o Brasil, recuperei muito mal. A recuperação antigamente, a medicina era muito complicada, né? E aí eu voltei a jogar com 20 dias. Aí tomei uma chinela no jogo do Pacaembu contra o Noroeste. Aí eu apoiei o braço, quebrei o braço. De novo. De novo. Aí fui submetido à cirurgia, minha mão caiu, eu fiquei sem o movimento da mão, não sei o que fizeram aqui. E aí demorou mais a mão do que porque foi colocado uma placa e tal. E aí nesse meio tempo eu torci o joelho. Tirou o osso da cricelíaco, era bem Quer complicado. dizer, começou com o braço e acabou implicando no O joelho. joelho. Aí foi uma cirurgia de joelho. Antigamente não fazia, não tinha ressonância, não tinha nada disso aí. Então, E pra não era saber- artroscopia, tinha que abrir, né? tinha que abrir. E o interessante que tinha que tirar uma radiografia para saber se não sabia se era o menisco ou se era o ligamento cruzado, o que que era. Porque não tinha assim a gaveta, essas coisas que mostram que é o ligamento cruzado, porque era muito forte. E aí tinha que tomar um contraste. Tomava um contraste. Aí, se tivesse o menisco, ele mostraria na radiografia. Não era o menisco. Ah, volta a treinar. Voltei a treinar pulando estaca. Aí torci o joelho de novo. Aí foi para cirurgia para saber o que que era. No fim é ligamento cruzado. Não dava para fazer o que você estava fazendo. Não. E aí ligamento cruzado para um jogador como eu, com velocidade, com agilidade, mudança de direção, é muito complicado, né? Assim, e naquela época não se fazia. Acho que o Juninho foi o primeiro que fez, mas ele era zagueiro, né? Era diferente. Acabou não se fazendo nada, fazendo uma limpeza tal, fizeram as pregas lá para diminuir, mas aí eu voltei a treinar. O Tele me chamou acho que era o final de 81, junto com o Neilo Lasmar, para me examinar, para ver se dava para voltar para a seleção. Aí o Neilo detectou que tinha um menisco estourado. Aí me arrancaram o menisco inteirinho. Aí foi a sequência, a continuidade disso só foi problema. Não assim que eu não tenha voltado a jogar, mas assim, eu jogava uma partida. Primeiro que eu saí do São Paulo, fui pro Santos. Se não tivesse contusão, não seria a sequência seria outra. Fui bem no Santos, só que é o seguinte, eu jogava um jogo bem, aí durante a semana eu tinha dificuldade por causa do joelho. Aí o outro jogo tinha problema. Aí não voltei mais para a seleção, não consegui 82 ainda não voltei em 82 no São Paulo ainda, mas no meio do ano, mas não tinha mesmo, tinha perdido uns 30% de velocidade, de agilidade, né? E o meu forte era esse, né, Flávio? Claro. Você lembra que meu forte não era habilidade como tem Neymar, mas o meu era agilidade, drible rápido, às vezes curto, mas sempre em velocidade, né? Mas aí eu perdi bastante, acabei
acabou assim que minha carreira foi resumida em 4 anos, vai, vamos dizer assim.